80 anos de fundação da Igreja Presbiteriana na Vila Nova. De entrega de título cidadão goiano, da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e de entrega do Certificado do Mérito Legislativo, conforme requerimento número 203 de minha autoria. Nesse instante, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Boa noite a todos presentes. É uma honra enorme estar aqui hoje para celebrar e homenagear os 80 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Que esta sessão seja coberta pelas bênçãos de Deus. Quero cumprimentar aqui o presidente do Sinodo Brasil Central, reverendo Saulo de Carvalho, presidente do Presbitério Leste de Goiânia, reverendo Milton Rodrigues Júnior, pastor titular da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, Hélio de Oliveira Silva, pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, reverendo Carlito Pereira da Silva. Quero cumprimentar aqui o meu parceiro, amigo, diretor-geral da Assembleia Legislativa, Francisco de Oliveira, ex-deputado. Na pessoa dos senhores, cumprimento todos os pastores, líderes, membros e voluntários aqui presentes. E nesse momento eu convido o reverendo Otaviano Seixo de Brito para proferir uma oração. Oremos. Ó Deus de graça, ó Deus de misericórdia, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento, agradecemos ao Senhor por a Tua bênção nas nossas vidas, agradecemos ao Senhor pela vida da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, cada irmão, cada membro, cada líder, todo o trabalho realizado. Ó Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu bendito nome, pois o Senhor tem usado esta querida igreja para propagar a Tua mensagem santa, a Tua palavra bendita, e que o Senhor continue a usar essa igreja para trazer a mensagem do Senhor àqueles que necessitam.
obrigado por esse momento, obrigado por essa homenagem e toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada exclusivamente ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Agora eu vou até a tribuna para fazer o meu discurso. Boa noite a todos, né? Ao celebrarmos os 80 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, celebramos também uma história de fé, serviço e amor ao próximo. Uma trajetória que se entrelaça com a vida de muitas famílias goianas, deixando um legado de acolhimento, esperança e transformação ao longo das gerações. Reconhecer a história dessa instituição atravessa décadas e vai muito além das paredes do templo, alcançando vidas e fortalecendo a nossa comunidade, me enche de alegria e gratidão. Ao longo dessas oito décadas, a Igreja Presbiteriana de Vila Nova se consolidou como um verdadeiro pilar espiritual, social e humano, não apenas para o bairro da Vila Nova, mas para toda a cidade de Goiânia. Com fé, amor, dedicação, esta igreja tem levado acolhimento a quem mais precisa, estendido a mão a famílias, formando valores e sendo instrumento de esperança e transformação social. São 80 anos de uma história marcada pelo compromisso com a palavra de Deus e pelo cuidado com as pessoas. Cada oração, cada gesto de solidariedade e cada ato realizado com amor contribuirão para que a Igreja Presbiteriana de Vila Nova se tornasse uma referência de fé, serviço e compromisso com a sociedade goiana. Que esses 80 anos sejam apenas a continuidade de uma missão abençoada, marcada pelo amor e pela união. Parabéns a todos vocês que fazem parte dessa história tão grandiosa e admirável. Recebam o meu respeito, o meu reconhecimento e a minha gratidão por tudo o que esta igreja representa para o povo goiano. Que Deus continue abençoando grandiosamente esta missão e a cada um dos senhores e senhoras. Muito obrigado. E agora, meu discurso já terminou. Muito obrigado. Agora concedo a palavra ao presidente do Sínodo Brasil Central, reverendo Saulo de Carvalho. Tá bom. Boa noite a todos. Cumprimento aqui os componentes da mesa, da pessoa do nobre deputado Rubens Marques, que está exercendo a presidência dessa cerimônia. Cumprimento também aqui meus colegas pastores e irmãos que, de forma tão efusiva, estão presentes nesse evento. Trago também a saudação do reverendo Roberto Brasileiro. Eu estive com ele ontem e ele disse da impossibilidade dele de estar aqui, mas solicitou-me que o representasse. Portanto, em nome do nosso presidente do Supremo Conselho e também do nosso sínodo, trago aqui a saudação à nossa amada Igreja de Vila Nova. Quando se estabelece alguns tipos de instituições no bairro ou na cidade, é motivo de grande alegria, de grande bênção. É assim quando se instala uma escola que contribui para a educação dos nossos filhos, para a formação dos nossos cidadãos. É assim quando se instala um hospital. O bairro se alegra, a igreja se alegra, a região se alegra, porque é uma carência, uma necessidade de assistência à nossa comunidade. Com a igreja não é diferente.
Como a igreja, deputado, quando uma igreja é estabelecida, ali se proclama não apenas a glória de Deus, a graça de Deus, o evangelho de salvação de Deus, mas ali também se prega e se trabalha, molda o caráter de todas as pessoas que ali congregam. A igreja oferece para a sociedade cidadãos honestos, formados, de bom caráter, e essa é uma das grandes bênçãos que uma igreja traz para o local onde ela está inserida, onde ela está plantada. A igreja de Vila Nova não é diferente, muito pelo contrário, é um exemplo, é um modelo. Uma igreja que completa 80 anos de organização, já deu prova da sua solidez, do seu estabelecimento robusto, já amadureceu, já é uma igreja que serve de referência para as demais. E como líder aqui da região, me sinto honrado e privilegiado de estar aqui nessa noite, fazendo essa homenagem a uma das igrejas do nosso sínodo, né, da nossa região, que tem contribuído em muito para que o nome de Jesus seja glorificado aqui nessa região. Louvo a Deus, porque sei que essa igreja não apenas se consolidou como uma igreja forte, mas também está preparada para continuar servindo a Deus até a volta de Jesus, para a glória de Deus. Deus continue abençoando a igreja, na presença e na pessoa aqui do reverendo Hélio, atual pastor. Deixo aqui as nossas saudações, os nossos parabéns e a nossa ação de graça e a nossa intercessão em favor dessa amada igreja irmã. Muito obrigado. Concedo a palavra ao presidente do Presbitério Leste de Goiânia, reverendo Nilton Rodrigues Júnior. É com alegria que saúdo a todos que aqui estão, em especial a mesa e em especial e através do deputado Rubens Marques, que conduz a presidência dessa solenidade. Me alegro pessoalmente, me alegro ministerialmente, por poder, nesse momento, lembrar de forma feliz, mas, acima de tudo, grata, a bondade de Deus para com a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Eu tive o privilégio de, no início do meu ministério, há 38 anos atrás, começar o meu primeiro campo numa filha dessa igreja. Essa é uma das características da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. A proclamação do Evangelho, o crescimento dos braços do Evangelho em várias localidades. Hoje, pastorei uma igreja que também teve o seu nascedouro na Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Isso é algo que traz muita alegria, tenho certeza, para a igreja, mas traz para nós, mas muito mais do que alegria, traz para nós uma motivação e um exemplo. Um desejo de ver igrejas produzindo igrejas que produzem igrejas. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo como desenvolver o ministério, ele dá essa ideia de eu devo ensinar alguém para que ele ensine a outro e assim a outro. Os princípios da palavra de Deus, eles são poderosos não por causa daquele que transmite esse ensino, mas por causa daquele que é o feitor do ensino, dos princípios, da pura verdade, da verdadeira verdade contida nas Sagradas Escrituras. A eficácia está nela. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova tem a sua eficácia baseada exatamente nisso, na exposição das Sagradas Escrituras. E todas as vezes que o povo de Deus trabalhar exatamente como Deus nos ensinou, sendo fiéis na proclamação do Evangelho, haverá frutos. Quando olhamos para o livro de Atos e vemos o crescimento da igreja,
nós vemos o testemunho do texto do historiador Lucas, que diz que dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Aquele que toca no coração, aquele que transforma vidas, aquele que leva pessoas à esperança de uma vida, tanto aqui como eterna na intimidade do Senhor, é o próprio Senhor. E Ele faz isso através da sua graça. E é maravilhoso ver que Deus ensinou isso à igreja, à sua liderança, aos seus membros, e os frutos cresceram. E hoje nós estamos aqui para glorificar a Deus por isso, porque Ele produziu frutos. E o nosso anseio sincero é que Ele continue produzindo frutos através da sua igreja. Hoje a Igreja Presbiteriana Vila Nova, ela é a maior igreja do nosso presbitério. É uma igreja que tem muita coisa para contribuir para as demais igrejas, mesmo que não sejam filhas. E ela não tem se furtado desta oportunidade de ser bênção na vida de outras igrejas. Nós temos pastores antigos que serviram durante tanto tempo ali. Nós tivemos tantos irmãos que já passaram e não estão conosco. E a bondade de Deus esteve com todos. Louvado seja o Senhor. Que Deus continue abençoando. E obrigado por esse privilégio de trazer uma palavra a essa igreja amada e a esses irmãos preciosos. Obrigado. Conceda a palavra ao pastor titular da Igreja Presbiteriana, Hélio de Oliveira. Eu quero saudar a todos, especialmente no nome do presidente da sessão, o deputado Rubens Marques, proponente da sessão e também seu presidente, e na pessoa do reverendo Saulo, que aqui representa o Supremo Concílio, o nosso sínodo, assim abraçando todos os pastores presentes. A Igreja Presbiteriana de Vila Nova foi a segunda igreja presbiteriana plantada aqui em Goiânia no dia 11 de junho de 1946. Foi plantada pela primeira igreja, na época em que a primeira igreja ainda era uma congregação da Missão Oeste do Brasil, trabalho dos norte-americanos aqui na nossa região. De lá para cá, ela tem crescido fortemente. Olhando para a história dela, como a segunda igreja plantada, ela foi a quarta igreja eclesiasticamente organizada na nossa cidade, uma vez que a cidade cresceu primeiramente em direção a Campinas e depois na direção da Vila Nova. A igreja foi fundada quando a Vila Nova era um loteamento empoeirado, inclinada em direção ao córrego Botafogo, nas suas ribanceiras, sem todo aquele tratamento que lá está. A igreja sempre foi uma igreja plantadora de igrejas, já plantou 9 igrejas, estamos plantando agora a 10ª filha. Se somarmos o número de igrejas que a primeira igreja plantou e a Vila Nova plantaram, as duas igrejas plantaram mais da metade do presbiterianismo da nossa cidade. A igreja é conhecida por sua estabilidade, por sua fidelidade. Seus pastores, nenhum deles pastoreou menos de 6 anos a igreja, enquanto outras igrejas, vários pastores passaram por ela. Eu agora estou tendo o privilégio de entrar para esse grupo de pastores que pastorearam a igreja por mais de 6 anos. Se Deus quiser, eu chego aos 20 do reverendo Carlito e empato com ele, quem sabe, né? A igreja de Vila Nova também é uma igreja fiel ao Supremo Concílio. Olhando as estatísticas financeiras da nossa região, a Igreja de Vila Nova é a 3ª maior contribuinte ao Supremo Concílio do nosso estado e a 46ª do Brasil, da nossa região. Ficamos atrás somente da primeira igreja de Goiânia e da segunda de Rio Verde, no quesito fidelidade à nossa denominação. Na Igreja de Vila Nova já funcionaram escolas, 4 escolas funcionaram na nossa igreja nesses 80 anos. A igreja também trabalha algumas questões na área de ação social. Sempre no mês de julho, quando há frio, uma equipe da igreja sai distribuindo cobertores da madrugada para algumas pessoas. Às vezes, um sopão é feito aqui e ali,
contribuições, cestas básicas são distribuídas quase que diariamente à porta da nossa igreja para pessoas que pedem e precisam. Assistência médica, acompanhamos pessoas carentes da própria igreja e daqueles que nos pedem em consultas médicas, em visitações nesses lugares. Portanto, nós queremos celebrar nessa noite com gratidão a fidelidade e a providência de Deus sobre a vida dessa igreja. Uma igreja que nos acolheu, nos recebeu e que nós queremos parabenizar para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Nesse instante, assistiremos à apresentação musical do coral da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, sob a regência da maestrina Marta Martins. Deus.
Parabenizar aí o coral da igreja. Agora, gente, procederemos agora à entrega do título de cidadania goiano, dando cumprimento à lei 24.325, de 28 de maio de 2026, de minha iniciativa, com justificado orgulho, tenho a oportunidade de passar às mãos do pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, reverendo Carlito Pereira da Silva, o diploma que o torna por lei e mérito cidadão goiano. O senhor leu o número 11 aqui, por favor. Você. Conceda a palavra agora ao reverendo Carlito Pereira da Silva. Parabéns. Saúdo as autoridades civis e eclesiásticas, cumprimento os componentes da mesa, a pessoa do nobre deputado Rubens Marques, no exercício da presidência. O nosso abraço com carinho aos demais colegas, pastores, irmãos presentes. Coube-me a responsabilidade e o privilégio de falar em nome dos homenageados. Agradecemos as homenagens a nós conferidas pelo deputado Rubens Marques e a Assembleia Legislativa de Goiânia, ou de Goiás. Com esse gesto grandioso e reconhecimento do trabalho da Igreja Presbiteriana de Vila Nova em prol do reino de Deus e da sociedade. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 4a, que estamos sujeitos às autoridades superiores. Não há autoridade que não proceda de Deus, instituída por Ele. A autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Deputado Rubens Marques, com esse gesto de reconhecimento e de valorização, nos enche de esperança no seu trabalho e gratidão. Deus o abençoe. Sinto-me honrado com o título de cidadão goiano. Sou de Frutal, Minas Gerais,
E estamos no estado de Goiás há 60 anos, 50 em Goiânia. E me sinto goiano. Louvo a Deus por fazer parte da história da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Chegamos em Goiânia em 1976 e fui o seu pastor por 26 anos. Recebi o título de pastor emérito. Aqui chegando, o templo da igreja estava no término da sua construção. Foi concluído e solenemente inaugurado. Construiu a quadra de esportes Hortolino Moura Mendes e o prédio de educação cristã e 3 apartamentos. Foi desenvolvido o trabalho espiritual, social, cultural, esportivo e filantrópico. Contratou uma família de Brasília para ensinar Libras e criou o Ministério de Inclusão de Surdos. Na Vila Moraes, ampliou o templo, construiu o edifício de educação cristã, um apartamento e comprou uma área destinada a esportes e organizou a igreja. No bairro do Crimeia Leste, comprou terreno, construiu o templo e suas dependências. Na Vila Concórdia, adquiriu uma área, construiu o templo e as suas dependências. No Recanto das Minas Gerais, comprou um imóvel, construiu o templo e dependências. Jardim das Oliveiras, adquiriu um imóvel e começou o trabalho. Tudo pela graça e misericórdia de Deus. No Jardim Guanabara, plantou uma igreja. Em Morrinhos, fundou a igreja e adquiriu um imóvel, construiu o templo e as suas dependências. Minha profunda gratidão à minha querida e amada esposa, companheira em todos os empreendimentos, aos filhos, Dr. Morse Samuel Silva, Carla Alessandra Silva e suas famílias. Tudo para o louvor, honra e glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. Eternamente amém. Muito obrigado. Procederemos agora à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e do certificado do Mérito Legislativo aos homenageados desta sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Passo a palavra ao mestre de cerimonial para fazer a chamada nominal dos homenageados.
Boa noite, bem-vindos, parabéns a todos os homenageados. Pedimos que venham à frente, chamaremos aqui, teremos a honra de chamar nominalmente os homenageados nesse momento. Convidamos para receber a medalha das mãos do nobre deputado Rubens Marques os homenageados: Evangelista Rezende de Souza, Joana Gomes Nogueira, Leolina Mendes de Moura, Maria Cândida de Moura, Nailton Severino Fonseca, Odacir Lisete Martins, Osmário José Ferreira, Silvio Carlos Yasunaga Brito, William Mendes Moura. Convidamos a todos que sigam as redes sociais do deputado Rubens Marques Vieira. Lembrando a todos que, ao final desta sessão, será servido um coffee break aqui ao lado, no Salão Nobre. Todos estão convidados. Convidamos nesse momento para receber o certificado das mãos do nobre deputado Rubens Marques, o certificado do mérito legislativo, os homenageados: Abinaildo Durães da Silva, Adailton Duarte Silva, André Felipe dos Santos Caraíba, André Luiz Matos Hausmann, Antônio Gonçalves Lima Filho, Carlito Pereira da Silva, Davi Álvaro Medeiros Santos Júnior, Davi Lins Ferreira, Egídio Alves Pereira, Eneida de Almeida Santos, Eri Ristove da Silva, Eugênio Ricarte da Silva, Evangelista Rezende de Souza, Felipe Abrantes Procedino Belchior, Gessiron Souto de Souza, Gisele de Souza Santos Ferreira, Rander Mariano Bessa, Elber Carlos Goulart, Hélio Oliveira Silva, Ian Costa Manarino. Joana Gomes Nogueira, João Paulo Santos Ferreira, João Pedro Santos Pereira, José Maria da Silva Félix, Justina Gomes Andrade, Lélia Romanoli Santos, Leolina Mendes Moura da Silva, Lídia de Almeida Santos, Lilian Rocha de Moura, Lucas de Oliveira Fonseca.
Luciano Siqueira Tavares, Luciene Rocha de Moura, Márcia Helena Reis da Silva Ristove, Marcone Alexandre Freitas Rosa, Marcos Eduardo Moura Justino, Marcos Luiz Duarte Quaresma, Maria Cândida Moura, Marisa Helena dos Reis Duarte, Marlon Souza Vieira, Marta Mendes da Silva. Mateus Gonçalves, Mateu Costa Ferreira Manarino, Milton Macedo do Nascimento, Milton Rodrigues Júnior, Nailton Severino Fonseca, Nancy Rocha de Moura, Odracir Lisete Martins, Omar Ferreira Braga, Osmário José Ferreira, Otaviano Seixas Dourado. Lembrando que todas as fotos vão estar disponíveis no aplicativo Deputados Aqui e no site da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Pedro Vinícius de Jesus Sonego, Rony Peterson Mariano da Silva, Roberto Brasileiro Silva, Roberto Carlos dos Santos, Samuel Gonçalves Constâncio, Saulo de Almeida Campos, Saulo Pereira de Carvalho, Silvano Rodrigues Ferreira, Silvio Carlos Yasunaga Brito. Agradecemos a todos que nos assistem no canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esta sessão estará disponível para que todos possam curtir e compartilhar no canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Lembrando mais uma vez que ao final desta sessão será servido um coffee break no Salão Nobre aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, localizado aqui ao lado do plenário. Thales Amorim Cavalcante, Thelma de Almeida Santos, Vacilda Manhas Aquino, William Mendes de Moura Júnior, William Mendes Moura, Yuri Dias Teixeira, Zildene Orlando de Souza Pereira. Convidamos a todos os homenageados que também aguardem o final desta sessão para que possamos fazer uma foto junto ao deputado e às demais autoridades. Todas as matérias produzidas nesta sessão estarão sendo veiculadas na TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Convidamos a todos que acompanhem a nossa TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aproveito e peço para que todos sigam as redes sociais do deputado Rubens Marques. Rubens Marques Vieira.
Todas as fotos desta sessão estarão disponíveis no aplicativo Deputados Aqui e no site da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Após o término desta sessão, será servido um coffee break aqui no nosso Salão Nobre, aqui ao lado do plenário. Todos estão convidados. Retornamos a palavra ao nobre deputado Rubens Marques no exercício da presidência. Convido o reverendo Marcos Quaresma para fazer uma oração. Oremos. Querido e santo Deus, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti somente. Agradecemos ao Senhor por esta homenagem. Agradecemos pelos 80 anos de história da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. História rica, uma história marcada pela pregação fiel da Tua Santa Palavra, de vidas alcançadas, vidas salvas e vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Louvado seja o Teu nome. Invocamos a bênção do Senhor também sobre esta Casa Legislativa, onde decisões importantes são tomadas em favor do povo goiano. Agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor ilumine a cada um dos nossos legisladores para legislar com sabedoria, para o benefício do povo de Goiás. Bendito seja o Teu nome. Oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Encerro a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade. E convoco outra solene extraordinária para amanhã às 9 horas. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos que compareceram aqui. Convidamos os homenageados